Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo 3, do Poder Judiciário, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. 1. Ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso o disposto nos artigos 37(11) e 39, parágrafo 4º. 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. 8. O ato de remoção
ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. 8a. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 11. Nos tribunais, com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 3710 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo único. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. É vedado aos juízes receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. É vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária. 4. É vedado aos juízes receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas,
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 5. É vedado ao juiz exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. C. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, b. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. Novamente, b. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. 2. No âmbito dos estados e no do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas
mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por cessão hereditária tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Novamente, parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário, a satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos
deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informações sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com autoaplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para 1. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. 2. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para a venda. 3. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. 4. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para venda do respectivo ente federativo ou 5. Compra de direitos disponibilizados para cessão do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a títulos do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação dessa emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos imprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º desse artigo, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Novamente, parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º desse artigo, somente produzirá efeitos após a comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas, com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços de transferências correntes e outras receitas correntes,
incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas 1. Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. 2. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. 3. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º desse artigo, 15% do valor desse precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federativo. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado, devidos à pessoa jurídica de direito público, para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. 1. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput desse artigo. 2. Nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo. 3. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais. E 4. Nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 desse artigo, 1. Nas obrigações vencidas, será imputada, primeiramente, as parcelas mais antigas. 2. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Parágrafo 22, novamente. A amortização de que trata o parágrafo 21 desse artigo, 1. Nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente as parcelas mais antigas. 2. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, capítulo 5, Disposições Gerais. Artigo 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal
para o cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Parágrafo 1º. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento dessa lei. Parágrafo 2º. Para os órgãos referidos no artigo 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação de lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento dessa lei. Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento dessa lei, exclusivo para os órgãos previstos no artigo 6º. Parágrafo 4º. As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 6º dessa lei e no seu parágrafo 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Artigo 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º dessa lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Artigo 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército no prazo de até 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento dessa lei. Parágrafo 1º. As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército, que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. Parágrafo 1º-A. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas, de abuso ou de qualquer outra forma utilizada em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria, que atestem seu bom estado, destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário na unidade da Federação responsável pela apreensão. Parágrafo 2º. O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. Parágrafo 3º. O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARME ou no SIGMA. Parágrafo 5º. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao SINARME ou ao SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito,
semestralmente da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram. Artigo 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo Comando do Exército. Artigo 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares. Artigo 28. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º dessa lei. Artigo 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90 dias após a publicação dessa lei. Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 dias poderá renová-la perante a Polícia Federal nas condições dos artigos 4º, 6º e 10 desta lei, no prazo de 90 dias após sua publicação, sem ônus para o requerente. Artigo 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes nos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º dessa lei. Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput desse artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório expedito na forma do parágrafo 4º do artigo 5º dessa lei. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão a qualquer tempo entregá-las à Polícia Federal mediante recibo e indenização nos termos do regulamento desta lei. Artigo 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante recibo e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Artigo 33. Será aplicada multa de R$ 100 mil reais, a R$ 300 mil reais, conforme a lei especificar o regulamento dessa lei. 1. A empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre, que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com observância das normas de segurança. Inciso 2º, a empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas. Artigo 34. Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração superior a 100 mil pessoas, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação do serviço de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados. Artigo 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos
Tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Parágrafo 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionadas a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão um caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nessa lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 5º. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º dessa lei. Parágrafo 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Parágrafo 2º. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto nesse artigo entrará em vigor na data de publicação do seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lei 12.016 de 2009, disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Parágrafo 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. Parágrafo 3º. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Artigo 2º. Considerar-se-á federal a autoridade coautora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Artigo 3º. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput desse artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 desta lei, contado da notificação. Artigo 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento
e a imediata ciência pela autoridade. Parágrafo 2º. O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 dias úteis seguintes. Parágrafo 3º. Para os fins desse artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Artigo 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar 1. De ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. 2. De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. De decisão judicial transitada em julgado. Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, de ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Parágrafo 2º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coautora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Parágrafo 3º. Considera-se a autoridade coautora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Parágrafo 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos no artigo 267 da Lei 5869 de 73, Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Artigo 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará 1. Que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. 2. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 3. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento, observado o disposto no Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Não se concederá medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Parágrafo 3º. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Parágrafo 4º. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Parágrafo 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada a que se refere os artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil. Artigo 8º. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio
ou a requerimento do Ministério Público, quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem. Artigo 9º. As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao advogado-geral. As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinados e ao advogado-geral da União ou a que tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coatora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Parágrafo 1º. Do indeferimento da petição inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Novamente, parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação, e quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Parágrafo 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Artigo 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa em aceitá-los ou da recibo e, no caso do artigo 4º desta lei, a comprovação da remessa. Artigo 12. Findo o prazo a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Artigo 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no artigo 4º dessa lei. Artigo 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, caberá apelação. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Parágrafo 2º. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Parágrafo 3º. A sentença que conceder o mandado de segurança poderá ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Parágrafo 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuada relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Artigo 15. Quando,
a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Parágrafo 1º. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput desse artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 2º. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere esse artigo. Parágrafo 3º. A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere esse artigo. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Novamente, parágrafo 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida liminar. Parágrafo 5º. As liminares, cujo objeto seja idêntico, poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Artigo 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou negar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias, contado da data do julgamento, o órgão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Novamente, artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias, contados da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Artigo 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos e recurso ordinário quando a ordem for denegada. Artigo 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Artigo 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Parágrafo 1º. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que forem conclusos ao relator. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder a 5 dias. Artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus integrantes legítimos, relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária ou por organização sindical, entidade de classe,
ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser 1. Coletivos, assim entendidos para efeito dessa lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. 2. Individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Parágrafo 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Artigo 23. Aplicam-se ao mandado de segurança os artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil. Artigo 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Artigo 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei 2848 de 40, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1079 de 50, quando cabíveis. Artigo 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organização judiciária deverão ser adaptados às disposições desta lei no prazo de 180 dias contados da sua publicação. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.